Olá, meus queridos e minhas queridas, mais uma vez aqui para estar dando o retorno para vocês sobre as atividades que foram mandadas para casa. Então, pessoal do primeiro ano, nós temos uma atividade aqui a ser mandada. O conteúdo estudado é cinemática escalar. Então, estou aqui para estar dando esse retorno. Valeu? A primeira pergunta, ela diz o seguinte: a função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dada pela seguinte expressão: S é igual a 100 mais 25 vezes T. Determine em que instante esse móvel passará pela posição 300 metros. Olha, eu peguei os dados dessa questão e joguei aqui no quadro. Então essa é a função horária, e eu coloquei ela aqui. Mais uma vez, esse S representa o espaço. Aqui seria S0, que representa o espaço inicial. Aqui representa a velocidade e aqui representa o tempo. Nesse caso aqui, a posição inicial é 100. Quando o tempo for 0, a posição inicial é 100. Por que eu posso falar que o tempo for 0? Se eu colocar o 0 aqui, por exemplo, o tempo como 0, 25 vezes 0 dá 0, então sobrou 100. Então significa dizer que o carro está na posição 100 quando o tempo for igual a 0. Então foi isso aqui que eu tentei descrever, ilustrar aquilo que o problema está dizendo. Então aqui o tempo aqui é 0 segundo. Então no tempo 0 segundo o carro está na posição 5. Quer saber quando ele chegar na posição 300, em que tempo isso acontecerá? Qual o tempo que vai acontecer qual o tempo será quando o carro chegar na posição 300? Então a gente vai usar essa lei de formação aqui, essa forma. Observe que essa lei de formação aqui, essa função horária, quando é da função horária, sempre fica faltando o valor do S e fica faltando o valor do T. Por isso é chamada de função. Veja bem, quer saber o tempo que o carro está na posição 300. Então eu vou pegar o carro aqui, ou melhor, vou pegar o 300 aqui e colocar como S. Copiar o restante como está. É uma equação agora. Deixei de ser uma função e passou a ser uma equação. Essa equação, para eu resolver, eu tenho que colocar a letra para um lado e um para outro. Quem é letra? 25T. Os outros dois não tem letra, não tem incógnita. Aí eu vou separar eles para um lado e deixar o que tem incógnita do outro lado. 300 já está no primeiro, vou colocar 300 no primeiro. O 100 está no segundo, ó. Está mais 100, vem passar para cá menos 100. É igual 25T. Vou seguir aqui na frente. Vou isolar, vou fazer a subtração. Quem tem 100 e tira, ou melhor, quem tem 300 e tira 100 fica com 200. Lá na frente, 25T. Eu quero achar o tempo, então vou isolar o tempo. Vou pegar o 200 e deixar no primeiro mesmo com o mesmo sinal. E o 25 está multiplicando no segundo, passa o primeiro com o sinal oposto. 25, 100 dividido por 25 dá 8. 8 segundos é o tempo que o carro gasta para sair do ponto 100 e chegar no ponto 300. Isso vendo que a velocidade dele está de 25. Entendeu? Essa segunda questão, ela diz o seguinte: a tabela fornece em vários instantes a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que se movimenta. O tempo está em hora e a distância está em quilômetro. Aí, quando o tempo está em zero, a posição é 200. Quando for para 2 é 170, quando for para 4
é 140, quando for para 6 é 110, quando for para 8 é 80 e quando for para 10 é 50. Aí pergunta, a função horária que nos fornece a posição do automóvel com as unidades fornecidas é a função horária. Então, nesse caso aqui, está pedindo a função horária baseada nesse movimento aqui. Veja bem, para eu responder, eu preciso colocar a função horária aqui. S é igual a S0 mais V vezes T. Preciso de alguns dados. Quais dados eu preciso? Eu preciso de velocidade. Nesse caso eu não tenho velocidade. O S é o S mesmo, vou colocar lá o que já temos. A posição inicial é quando o tempo foi igual a zero. O tempo igual a zero foi aqui. Então a posição inicial do móvel é 200, porque o tempo lá em cima é zero. A velocidade eu não tenho. O tempo também fica sem valor. O tempo já fica sem valor. Veja bem, falta encontrar aqui a velocidade. Para encontrar a velocidade aqui, eu uso essa fórmula aqui. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Quem é ΔS? Variação do espaço. Quem é ΔT? Variação do tempo. Então a velocidade é. E essa variação é o quê? É como que eu pego? Eu pego o tempo, a distância final menos a inicial. No caso aqui, a distância 170 final menos a distância inicial. Quem é a distância inicial? 200 sobre raciocínio similar lá em cima no tempo. Tempo final menos tempo inicial. Tempo final foi 2 menos 0. Velocidade é igual. Quem deve 200 e dá 70 fica devendo 30. 2 menos 0, 2. Velocidade é igual. Menos a forma, menos da operação, 30 dividido por 2, 15 quilômetros por hora. Porque aqui as grandezas estão em hora e em quilômetros. Olha, veja bem, aqui é mais, marca um sinal de menos. Aí eu vou fazer um jogo sinal, mais vezes menos dá menos. Menos 15 vezes T. Essa é a função horária desse movimento. Olha, uma curiosidade. Veja bem a velocidade de D negativa. Se a velocidade é negativa, esse veículo ele vem no sentido contrário da trajetória. Ele vem no sentido contrário da trajetória. Vai para o sentido negativo, para o sentido menor. Observa que ele estava na posição 200, depois foi para 170, depois foi para 140, depois foi para 110, 80, 50. Então ele está aproximando de zero. Zero fica aqui, para cá são os números positivos, para cá são os números negativos. Então por esse motivo a gente observa que ele está no sentido retrógrado da trajetória. Está vindo no sentido contrário. Pela velocidade aqui, a gente vê que ela é negativa. Se a velocidade é negativa, ele vem nesse sentido. E também observa que estava em 200, foi para 170 e está aproximando de zero. Se fosse colocar na reta numérica, por exemplo, aqui o zero seria aqui seria, digamos, 10, 20, 30. Então o carro está lá na posição 200, está lá de 200 e está diminuindo para chegar próximo de zero, depois vai passar para a parte negativa. Então a função horária é essa aqui, alternativa D, aí quando a gente for marcar, alternativa D nessa questão. Bom pessoal, agora vamos responder aqui a terceira questão. Vamos ver o que ela está dizendo aqui. Um automóvel percorre uma estrada com função horária S igual menos 40 mais 80t, onde S é dado em quilômetro e o tempo em horas. O automóvel passa pelo quilômetro zero após, letra A, 1 hora, letra B, 1 hora e meia, letra C, meia hora, letra D, 2 horas, letra E, 2,5 horas. Pegando os dados da questão e trazendo aqui para a fórmula, tentando dar uma ilustrada aqui, fiz até um desenho aqui em cima que para eu tentar ilustrar e para a melhor compreensão de vocês, meninos e meninas. O que eu fiz aqui? Observa que S não tem nenhum valor. Esse valor menos 40 é a posição inicial, por isso que eu botei aqui. Quando o tempo for zero, o móvel está na posição menos 40.
Esse 80 aqui representa a velocidade. Como ela está positiva, significa que o móvel vai no sentido progressivo, da esquerda para a direita, no sentido positivo da trajetória. E o tempo não foi dado. Então, essa aqui é a função horária, é a função faltando o valor de S e o valor de T. Quando ela está assim, faltando o valor de S e o valor de T, é chamada de função. Nessa pergunta, nessa questão, está falando o quê? Quer saber qual o valor da distância, quer saber onde o carro, onde o móvel está, em que tempo está, quando ele estiver passando pela origem. A origem é o que? Zero. Porque eu tentei desenhar uma reta numérica, que é os valores negativos, está para cá de zero, os valores positivos, está para cá de zero. Eu não coloquei valores, só coloquei onde o móvel estava, na posição 40. Aí quer saber, quando ele chegar aqui na origem, que é zero, que tempo isso representa. Para isso tem que fazer o quê? Tem que pegar a posição que ele estará, aqui no caso é zero. Então no lugar de S eu vou colocar zero. Repito o restante, 80t. Aí é o seguinte, vou responder essa equação, letra para um lado e um para outro. Aqui é menos 40, viu? Eu esqueci de colocar o sinal de menos. Veja bem, 80 está no segundo membro, 80t no segundo membro positivo. Eu vou jogar no primeiro membro. Se ele está positivo depois da igualdade, vem para cá com sinal negativo, 80t. Já o 40 está com sinal negativo depois da igualdade, menos 40t. Olha, toda vez que eu for responder uma equação, o valor da incógnita, o valor do t, jamais pode ficar negativo. Então tem que multiplicar por menos 1 para ela ficar positiva. Como é que eu multiplico a equação inteira por menos 1? Menos vezes menos dá mais, 1 vezes 80, 80t, menos vezes menos dá mais, 1 vezes 40, 40. Não sei onde é que eu tirei esse t aqui, não tem esse t aqui não, viu gente? E nem esse t aqui, esse 40, esse 40, esse 40, esse 40. Olha, eu quero achar o valor de t, eu vou isolar o t, vou colocar o 40 e vou pegar esse 80 que está multiplicando, vou passar dividindo. Tempo é igual. Quanto é 40 dividido por 80? 0,5 horas. Afirmo que é horas por quê? Porque fala que o tempo está em hora e a distância está em quilômetro. Então, é a alternativa C. O veículo, o móvel, gasta meia hora para ele sair da posição menos 40 e chegar na posição zero da trajetória. Então, ele está indo no sentido progressivo, porque a velocidade é positiva, com a velocidade de 80 km por hora. Então gasta meia hora para sair do ponto menos 40 e chegar na posição zero. Foi isso que a pergunta estava pedindo. Bom meninos, aqui vamos responder a quarta e última questão. O que essa quarta e última questão está pedindo? Veja bem. Determine o tempo necessário para que os móveis da figura a seguir se encontrem. O móvel A está na posição 0, com velocidade de 30 km por hora. O móvel B está na posição 400 km, com velocidade de 50 km por hora. Letra A, eles vão se encontrar depois de 2 horas. Letra B, eles vão se encontrar depois de 3 horas. Letra C, depois de 4 horas. Letra D, depois de 5 horas. E letra E, depois de 6 horas. Veja bem, tentei pegar os dados do problema e jogar aqui. Veja que o móvel A, vou chamar ele aqui de A, e aqui o móvel B. O móvel A está na posição 0, no quilômetro 0, com velocidade de 30 km por hora. O móvel B está na posição 400, com a velocidade de 54 km por hora. Veja que eles estão em sentidos opostos. Ele está no sentido progressivo e está no sentido retrógrado da trajetória. Jamais eles vão encontrar na posição 200, porque a velocidade B está de 50 e a velocidade D está de 30. É óbvio que eles estão andando mais lento, então eles vão encontrar mais próximo de A do que de B. Olha, para eu fazer isso, para eu encontrar o valor do tempo, eu tenho que fazer a função horária dos dois móveis. Aí eu vou fazer aqui do móvel A, vai ser
SA é igual a S0 mais VT. Toda vez que a gente estiver procurando a função horária, a gente fica sem valor o S e o T. Então, eu vou colocar aqui SA, que representa o móvel A posição do carro A, ele está na posição 0. Qual a velocidade dele? A velocidade é 30t. Observe que está positiva, tanto é que o carro vai no sentido progressivo. Agora, para o móvel B, eu vou fazer a função horária também. SB é igual a S0 mais VT. SB é igual. Em que posição o carro, o móvel B está? Está na posição 400. Olha, embora aqui tenha o sinal de mais, mas o móvel vai no sentido retrógrado. Veja que está no sentido negativo. Então vai ser menos 50t. Então essa é a função horária do móvel A, essa é a função horária do móvel B. Para eu achar o tempo, eu tenho que igualar SA é igual SB. Então toda vez que estiver pedindo tempo, quando tem dois móveis nos sentidos opostos ou no mesmo sentido, a gente tem que igualar uma função a outra função. Aí vamos pegar os valores de SA e colocar aqui. Então, SA é esse mesmo SA. Quem é SA? É 0 mais 30t. O 0 não precisa colocar, vou colocar só o 30t. Quem é SB? SB, depois do SB, tem 400 menos 50t. Olha a função horária aí. Ou melhor, é a equaçãozinha aí. Vamos responder ela agora. Como é que eu respondo? Colocando letra para um lado, número para outro. Letra é o lado que tem incógnita. Então, 30 está no primeiro membro, não mudou de membro, continua com o mesmo sinal. O 50 está negativo no segundo membro, vem para cá com o sinal contrário, mais 50. O 400 continua com o mesmo sinal no segundo membro. Quem tem 30, separei, ó, 30t e 50t está na desigualdade, e o 400 que não tem letra está no segundo membro, depois da igualdade. Separando é fazendo a operação, só fazer a operação que pede. Que operação é essa? Uma soma. 50 mais 30, 80t, que é igual a 400. Quero achar o valor de t. Isolei o t, pego 400, copia. Esse 80 estava multiplicando, passa por outro lado dividindo. Esse 0 pode ser cortado com esse 0, é a mesma coisa dividir tudo por 10. Aí vou dividir uma conta menor agora. Em vez de ser 400, vou dividir 40. 40 dividido por 8 dá 5. 5 horas. Então, depois de 5 horas... eles vão se encontrar. E vão se encontrar aqui mais próximo do móvel B. Mas nesse caso não está pedindo onde eles vão se encontrar. Está pedindo o quê? Em quanto tempo depois que eles saíram, eles vão se encontrar. Então depois de 5 horas, eles vão se encontrar. Então é a alternativa D de dado. Letra D, essa questão aí.